Oi, povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma aula de geografia. E a gente vai falar de geopolítica ainda. Na semana passada, a gente falou sobre a China. Agora é hora de falar sobre Japão e Alemanha. Nós vamos falar sobre esses dois países, já vou adiantando o porquê. É porque os dois têm um passadinho meio assim parecido, em comum. Como, professora? Por conta da Guerra Fria. Lembrem-se, na Segunda Guerra, os dois saíram derrotados, né? Que feio. E aí, no caso da Alemanha, ela acabou sendo dividida na Segunda Guerra, e aí ela passa a Guerra Fria toda dividida. Um lado passa a ser ocidental, e, portanto, o lado capitalista, e do outro lado, o lado oriental, que é a parte socialista comandada pela União Soviética. Já o Japão sofre nesse ataque nuclear em Hiroshima e Nagasaki, passa a ter um apoio econômico dos Estados Unidos. Por que, professor, um apoio a um inimigo derrotado? Sim, porque os Estados Unidos estavam muito preocupados com a zona de influência do Japão ali no Pacífico. E ele tinha muito medo que ele se bandeasse pela esfera socialista. Então, a ideia dessa ajuda, desse apoio econômico foi para isso, para manter o Japão pertinho sob a zona de influência capitalista, certo? E o negócio foi o seguinte, gente, deu tão certo esse investimento e esse desenvolvimento do Japão nos moldes capitalistas, e claro, para a Alemanha também, que na década de 50 nós tínhamos aí um crescimento muito grande, tá? Um crescimento econômico tão grande, uma produtividade tão grande, que em um certo período acabou sendo até superior aos Estados Unidos. Pensem, tá bom? Agora vamos lá. Hoje a gente tem aqui como fundo de tela o texto de vocês, porque eu não consegui gravar a aula na câmera e nem no celular, tá bom? Então a gente vai ficar com o textinho. Aproveita para ir familiarizando com o texto, certo? E agora a gente começa falando então a respeito do Japão. Lembra que eu disse que ele foi beneficiado aí durante a Guerra Fria por conta dos investimentos dos Estados Unidos? E não foi só isso não. Na década de 1950, começou a Guerra da Coreia. Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Norte socialista e o Sul capitalista. E aí havia necessidade de uniformes, de alimentos, né, de utensílios. E quem é que produzia tudo isso? O Japão. Tanto que esse período ficou conhecido como o milagre econômico japonês. Nesse período aí, na década de 50, já havia uma consolidação econômica do Japão, não é mesmo? E aí o que acontece, gente? Na década de 1960, o Japão começa a modificar sua postura no cenário econômico e começa a investir massivamente em alta tecnologia e acabam tendo uma estratégia econômica mais agressiva internacionalmente, e vai contar também com os tigres asiáticos, hein, que vão ser muito importantes ali, Sudoeste Pacífico, Sudoeste Asiático e tal, certinho? E aí eles vão abrir uma agenda comercial muito grande com os Estados Unidos. Então há um crescimento econômico do Japão nos moldes ocidentais, beleza? E aí cresceu muito, bastante. E aí todo mundo começou a especular, mas será que o seu Japão, será ele, o país, a potência capaz de desbancar os Estados Unidos? Ele vai superar os Estados Unidos? Era o que se falava muito. E nesse período, na década de 90, havia uma paixão muito grande a respeito da tecnologia japonesa, né? Que é o período dos eletrônicos. Só que, povo, isso não dura muito tempo. Logo depois, o Japão vai entrar numa crise econômica muito grande, o qual eu posso dizer para vocês que ele está atolado até hoje com o pezinho lá nessa crise, tá? Existe até um gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, que mostra o crescimento econômico dos países, né? Essa estimativa era para 2014 e 2015. Quando você pega lá Estados Unidos crescendo a 3,2, Europa Ocidental 1,4, América Latina 2,2, África Subsaariana 4,5, o crescimento econômico do Japão era de 0,9. Hoje está melhorando. A perspectiva que o governo japonês tem para o crescimento do PIB é de 1,4.
Uau, professor, então está melhorando de fato? Sim, e eles contam muito com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, porque nesse caso, como as tarifas alfandegárias, impostos acabam aumentando muito o valor das mercadorias, em alguns pontos a China e os Estados Unidos não vão entrar em acordo. É a hora que entra o Japão para oferecer seus produtos, tá bom? Então, continuemos. Olha lá. E aí, lembra que eu falei para vocês que ele era um país paz e amor, não era isso? Só que isso vai mudar, tá? O Senado japonês aprova uma lei que modifica a Constituição. Então, toda aquela postura pacífica que havia no Japão, né, após a Segunda Guerra Mundial, até mesmo porque a Alemanha e Japão ficaram proibidos de produzir armamentos, não é mesmo? Isso tem-se o fim, e o Japão vai começar a investir mais nessas questões armamentistas. Tanto que o Japão hoje, tá, é a 9ª potência militar. É o 9º país com o maior orçamento militar aí do mundo. Ainda hoje, se você for pegar, esses dados são de 2014, mas de 2019, garanto, pode olhar lá, continua sendo a 9ª posição, certinho? E outra coisa, além dessa postura militar, né, que foi adotada, o Japão ainda postula um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Povo, hoje nós temos o P5. O que é isso? São 5 países que são membros permanentes, que têm um assento, a cadeirinha permanente lá no Conselho de Segurança da ONU. Quem são? Estados Unidos, a China, a França, a Rússia e a Inglaterra. São esses o P5, tá bom? E aí são 5 permanentes. O Japão ele quer uma cadeira. Por quê? Para fazer oposição à China. Porque hoje o Japão tem ali como área de influência o Pacífico, mas a China também tem. Ela chegou chegando, não foi isso que a gente viu na aula passada? Então, por isso, essa postura, né, mais agressiva do Japão, certinho? E agora a gente vai falar da Alemanha no cenário mundial. Dona Alemanha também recebeu investimento por parte dos Estados Unidos, tá bom? Então, boa parte desse desenvolvimento vai se dar por conta desse investimento aí. Lembram quando a gente estudou Guerra Fria, que falava lá que Estados Unidos e União Soviética estavam lá disputando e os países da Europa não estavam muito... nem aí, porque eles estavam preocupados com a reconstrução do país, dos países deles, né? E isso não foi diferente na Alemanha. A Alemanha, ela tem uma grande área de influência no continente europeu, na União Europeia. Talvez a potência mais forte aí da União Europeia hoje seja a Alemanha, tá bom? E aí ela passa a ter uma participação mais expressiva também no comércio internacional. A reunificação da Alemanha, ali após 1990, quando termina a Guerra Fria, acaba dando uma despesa enorme. São aí trilhões e trilhões, né, de dólares investidos para poder unificar esse país e trazer um pouco mais de desenvolvimento para aquela parte ali que foi dominada pelo bloco socialista. Nossa, professora, que prejuízo. Não é bem assim, apesar que hoje ainda as pessoas falam que é bem sensível e dá para perceber ainda essa sensível diferença entre o lado socialista e o lado capitalista. Muita gente ainda fala, né, desses aspectos, mas é importante a gente dizer que, olha só, o investimento feito para a unificação desse território foi importante porque ele também trouxe mercado consumidor. Então, houve investimento, mas houve também lucro, certinho? Bom, então houve um alargamento aí tanto do mercado externo, quando ela se volta para a Europa e para o mundo, e também do mercado interno com a reunificação da parte socialista da Alemanha. Bora continuar. Na questão militar, a partir da década de 90, a Alemanha ela passa a ter uma participação maior em alguns conflitos. Aí no livro é citado o conflito dos Balcãs, tá? Que ela vai participar, no caso da independência da Eslovênia e da Croácia, e tem também o caso do conflito armado em Kosovo, tá? Que ela vai sob o comando da OTAN, né?
que é o Tratado do Atlântico Norte, certinho? E depois ainda tem a participação dela no Afeganistão, porque é a Alemanha que vai levar um dos maiores contingentes militares para o Afeganistão. Sim, pessoas. Hoje, a Alemanha ainda, professora, exerce esse papel militar, intervencionista em alguns países? Sim. Intervenções militares de paz na África e no Mediterrâneo. Certinho? Bom. Dona Alemanha não tem cadeirinha, ela não é P5, quando a gente fala no Conselho de Segurança da ONU, mas ela quer ser, tá? E ela quer ampliar aí o seu sistema de defesa, certinho? Em questão a gastos com orçamento militar, ela está no 8º lugar, tá bom? Só que é o seguinte, nem Alemanha, nem Japão, ambos aí, não têm ogivas nucleares, não são potências nucleares, tá bom? Se vocês observarem essa tabelinha aí da página 214, vocês vão perceber isso aí. Ambas não têm ogivas nucleares, então elas não são potências nucleares, certo? A gente tem os Estados Unidos e a Rússia, assim, ó, no mesmo pezinho. Vocês podem ver que o total dos Estados Unidos é 7.260, aproximadamente, e da Rússia 7.500, tá? A China tá aqui em 5º lugar, tá bom? Olha, hoje em dia, essas potências, elas têm relevância? Alemanha e Japão? Sim, claro. Só que o cenário foi indo para outros lados. Então, a gente tem a China, que desbancou o Japão, né? Que era uma grande potência, como a gente já viu. E também a gente tem a Rússia, como área de influência aí, em boa parte, contrapondo algumas decisões militares dos Estados Unidos, né, algumas questões geopolíticas. Então, não só mais Alemanha e Japão foram potências muito importantes e com grande relevância na década de 90, são ainda hoje, mas surgiram aí outros protagonistas dessa história. Povo, o conteúdo é só esse, tarefinha tranquila e super light, é fazer um mapa mental sobre esses dois países, tá bom? Então, com a atividade, faz uma leitura muito tranquila. Eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e se tiver dúvida, cola lá no EO. Lembrando que nós estamos também trabalhando com cartografia nas aulas de EO a pedido de vocês. Um grande beijo e tchau!